Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química, e esse vídeo é uma espécie de esclarecimento sobre um questionamento que eu tenho recebido há algum tempo. Desde que eu publiquei aqui na Universidade da Química, eu acho que isso lá em 2015, a minha aula sobre o modelo atômico de Rutherford, eu tenho recebido esse questionamento que eu vou falar com vocês. Para quem não assistiu essa aula e gostaria de assistir, eu vou deixar o link aqui em cima do card e aqui na descrição. Bom, falando brevemente como que é o modelo atômico de Rutherford. Vocês devem conhecer bem, existe um núcleo, esse núcleo tem carga positiva e ao redor nós temos os elétrons em uma região chamada eletrosfera. E a distância entre um núcleo e outro núcleo é bem grande e nós temos essa região preenchida pela eletrosfera e os elétrons, por terem características intrínsecas bem particulares, essa região acaba sendo muito pouco densa, porque a contribuição de massa dos elétrons ela é ínfima comparado, por exemplo, com a contribuição de massa dos núcleos. E como que o Rutherford chega a essa conclusão? É graças a um experimento feito essencialmente por dois alunos dele, o Geiger e o Masten, que é o experimento da folha de ouro, o espalhamento na folha de ouro. E como que era esse experimento? Ele pegava uma folha de ouro, pegando aqui uma folha de papel para representar a folha de ouro, ele tinha uma fonte de partículas alfa, um material radioativo, e essa fonte de partículas alfa emitia partículas alfa e elas bateriam contra essa folha de ouro. O que ele observou? Ele observou que a maior parte dessas partículas atravessavam a folha de ouro e um número muito pequeno de partículas batia e voltava. Esse então é o experimento que ele permite concluir o seu modelo atômico. Então, qual é o questionamento? Na aula eu falo que Rutherford esperava, com base no modelo atômico de Thomson, que a partícula alfa, ou as partículas alfa, atravessariam a folha de ouro. Só que ele fica espantado quando um número pequeno, porém mensurável, de partículas alfa bate na folha de ouro e voltam, mas ele esperava que as partículas atravessassem. Quando eu publiquei essa aula, eu recebi um comentário no vídeo de, não lembro exatamente se é um rapaz ou uma menina, mas ele comentava que ele sempre aprendeu que o que Rutherford esperava, com base no modelo de Thomson, que seria um modelo maciço, que as partículas alfa iriam voltar, e o espanto foram as partículas alfa atravessarem a folha de ouro. Eu falei que não era isso que o Rutherford esperava. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que não era isso que ele esperava. Muito bem, eu achei que fosse um caso isolado, só que desde então eu tenho recebido na minha caixa de e-mail alguns e-mails questionando isso, falando: professor, acho que você se equivocou quando falou isso daí, não foi um equívoco, não que eu não venha cometer erros, não venha cometer equívocos, mas esse caso não foi. E outros perguntando, bom, já que o Rutherford acreditava no modelo atômico de Thomson, por que as partículas não voltariam, uma vez que o átomo era maciço? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o Rutherford esperava que as partículas atravessassem, e o espanto foi algumas partículas baterem na folha de ouro e voltarem. Como que eu afirmo isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou com o livro aqui do Spencer, um livro de Química Geral. Ele não é dos mais famosos, mas aqui nós temos um trecho bem interessante. Então, Spencer, volume 1, página 58. Em algum momento aqui, em algum parágrafo, ele transcreve, na verdade, o que Rutherford posteriormente falou sobre esse experimento. Ele diz que Rutherford disse: era o evento mais incrível que alguma vez aconteceu na minha vida. Era quase tão incrível como se você tirasse um objeto de 15 polegadas em um lenço de papel e ele voltasse e batesse em você. Bom, não sei exatamente o que é um objeto de 15 polegadas, mas o que Rutherford tinha em mente era que simplesmente essas partículas alfa deveriam atravessar a fina folha de ouro, a fina lâmina de ouro, porque realmente era muito fina mesmo, mais fina do que uma folha de papel. E ele sabia muito bem da intensidade energética das partículas alfa. Ele já era um especialista, inclusive, na parte de radioatividade. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1908 pela sua contribuição a respeito da radioatividade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, só para dar um embasamento, estamos aqui no site do Nobel Prize, e aqui nós temos o Nobel Prize de Química de 1908, o Rutherford, e a sua contribuição foi pela sua investigação no processo de desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Então, nessa época,
Rutherford era uma das pessoas que mais conhecia a respeito de radioatividade. Ele conhecia muito bem as partículas alfa e suas propriedades. Então, ele sabia muito bem que as partículas alfa deveriam atravessar essa fina lâmina de ouro. E por que ele esperava isso? Bom, como a própria descrição dele, ele fala que era como se ele estivesse atirando contra uma folha de papel. Então, imagine que você tem uma folha de papel enorme, uma cortina de papel, e que você tenha, por exemplo, um fuzil. E se você atirar contra essa folha de papel, simplesmente a bala vai atravessar a folha de papel. Se você é uma parede e você ainda tem um fuzil, você atirar contra a parede, a bala vai atravessar a parede. Por quê? Porque a intensidade associada ali ao projétil, a bala, a velocidade, a energia, enfim, é capaz de atravessar. Ah, mas o átomo de Thomson era um átomo maciço. Bom, o átomo de Thomson poderia até ser um átomo maciço, embora não seja exatamente essa figura do átomo de Thomson. Mas seja como for, você é fina folha de ouro constituída de átomos maciços. Se essa partícula alfa tem muita energia associada, vai atravessar sem problema nenhum. Assim como uma parede é maciça, uma parede é sólida. E nem por isso ela é capaz, por exemplo, de impedir a travessia ali de uma bala. E acredito que era isso que o Rutherford tivesse em mente. Ele conhecia muito bem as características das partículas alfa, sabia ali que aquela folha de ouro era uma folha de ouro muito fina e simplesmente iria atravessar e ponto. E isso são palavras do Rutherford, tá? Não são minhas conclusões. Rutherford fala isso. E depois de receber vários e-mails com esse questionamento, eu resolvi entrar no YouTube, por exemplo, e ver o que a internet falava sobre isso. Então eu escrevi na barra de buscas lá do YouTube, modelo de Rutherford. Esse processo de busca depende de pessoa para pessoa, depende da data. Se você escrever modelo de Rutherford, vem uma relação de vídeos. Se você der o Enter de novo, vem uma outra relação. Mas quando eu fiz essa pesquisa, a maior parte, se não todos dos que eu vi, não exatamente todos que estão no YouTube, todos os vídeos que eu vi, voltados principalmente para o ensino médio, para o Enem, para o vestibular, o professor explicava muito bem, descrevia o modelo de Rutherford, fazia a associação entre o modelo dele e, entre, na verdade, o experimento e o modelo, só que em todos os casos o professor falava que Rutherford esperava que as partículas alfa batessem e voltassem, com base no modelo de Thomson, imaginando que o modelo de Thomson seria um átomo sólido, portanto as partículas iriam bater e voltar. Eles concluem isso e dão a entender que Rutherford ele se espantou pelo fato das partículas atravessarem a folha de ouro, quando na verdade é o contrário. Notem, isso daqui não muda o modelo em si, não muda a conclusão, mas muda o fator histórico. Rutherford pensava exatamente no contrário. Aí beleza, eu falei, será que eu estou errado nisso? Deixa eu dar uma procurada na literatura mesmo especializada sobre o modelo de Rutherford. Então eu resolvi pegar alguns livros de química geral que eu tenho aqui. Eu vou ler para vocês brevemente o que cada um livro desses diz a esse respeito. Talvez fique um pouco chato, vou pedir desculpas a vocês, mas eu vou ler a descrição, pelo menos dos livros que eu tenho aqui. Bom, já mostrei o Spencer ele descreve o que o Rutherford falou, mas deixa eu mostrar aqui, por exemplo, o que o Henrique Thoma fala sobre isso. Vamos pegar aqui, esse aqui é o Química Conceitual, volume 1, na página 44. Ele descreve aqui o experimento, ele diz assim: esse fato mostrou que o interior do metal é dominado essencialmente por espaços vazios. Entretanto, uma percentagem muito pequena de partículas sofre desvios e algumas chegam a ser defletidas pela lâmina. Considerando as energias das partículas, esses desvios são surpreendentes, pois o impacto energético dos raios seria comparável ao de balas de canhão incidindo sobre um alvo de papel, exatamente a forma como Rutherford pensou. Rutherford ponderou como seria possível uma folha de papel defletir uma bala de canhão. Mais uma vez, por que seria possível? Porque a intensidade dessas partículas, a energia associada, a velocidade associada, eram grande o suficiente para tranquilamente atravessar a folha de ouro. Então, isso aqui é o que o Henrique Thoma diz. Vamos pegar aqui um livro mais antigo, o Brad, de Química Geral. Esse aqui é o volume 1, aqui na página... deixa eu encontrar aqui. Página 72. Aqui no início ele fala assim: a partir dos resultados de suas experiências anteriores, Rutherford esperava que as partículas alfa passassem através da folha, virtualmente sem serem perturbadas.
o que era consistente com a distribuição mais ou menos uniforme de cargas positivas e negativas. Enfim, aqui ele continua falando, mas deixa claro que o Rutherford esperava que as partículas atravessassem. Então, esse aqui é o Brad, um livro antigo, muita gente estudou com ele. Eu falo que é o irmão do Brad, o Russell, volume 1. Aqui na página 214. Deixa eu achar aqui. Em 1911, Rutherford foi capaz de mostrar que os resultados experimentais realmente significavam. Pensando em termos de modelo de Thomson, a princípio, ele não foi surpreendido pelo fato de que muitas partículas alfa atravessavam em linha reta a folha com pouca ou nenhuma deflexão. Ele raciocinou que isto ocorreria se a massa e a carga elétrica positiva e negativa estivessem espalhadas mais ou menos ao acaso através de cada átomo na folha. Enfim, deixa claro também que ele esperaria que as partículas atravessassem. Bom, deixar aqui então o Russell. Um livro um pouco mais novo, não é a última versão, mas é bem utilizado hoje em dia. Não gosto muito desse. O Coates, volume 1. Eu não sou muito fã do Coates, volume 1, gosto bastante, entretanto, do Coates, volume 2. Aqui na página 55. Rutherford e seus colaboradores, Geiger e Einstein, mostraram a aparelhagem mostrada na figura 2.6, enfim, ele indica aqui uma imagem, e observaram o que ocorreu quando as partículas alfa atravessaram a folha de ouro. A maior parte passou direto, mas algumas partículas foram defletidas em ângulos grandes, e outras quase voltaram à fonte. Mais tarde, Rutherford descreveria esse experimento da seguinte forma: era como se você tirasse um projétil de artilharia de 15 polegadas contra uma folha de papel e ele voltasse e o atingisse. Mais uma vez, chamando a atenção ao espanto do Rutherford. Vou deixar aqui de lado. Mais um aqui. Um livro que eu gosto muito, Princípios da Química, do Atkins e Jones. Um livro, inclusive, que eu utilizei para preparar o meu curso de Química Geral. Aqui na página... deixa eu ver se eu acho... Então, finalzinho da página 2, início da página 3, no próprio capítulo 1. Ele diz assim: ele pediu a 2 de seus estudantes, Geiger e Einstein, que fizesse passar um feixe de partículas alfa através de uma folha de platina, cuja espessura era de uns poucos átomos. Na verdade, ele fez mais de um experimento. A descrição no artigo envolve não apenas a folha de ouro, também outros metais, mas enfim, não importa. Ele continua: se os átomos fossem realmente uma gota de geleia com carga positiva, as partículas alfa passariam facilmente pela carga positiva difusa da folha, com algum desvio em sua trajetória. Então, indicando mais uma vez que não era de se espantar se o átomo de Thomson fosse válido, que as partículas alfa simplesmente atravessariam a folha de ouro. Aí, de repente, isso daqui é um problema de químico. Eu peguei aqui um livro de física. Eu tenho aqui um dos livros do Halliday, não é a principal referência dele, mas é um livro de física. Esse aqui é o volume 4. Aqui na página... deixa eu achar aqui. Página 296. Na verdade, ele começa um pouco antes, na página 295. Os resultados obtidos por Geiger e Einstein aparecem aqui na figura. Observe que a escala vertical é logaritmo, enfim. O ângulo de espalhamento é pequeno para a maioria das partículas. Entretanto, e essa foi a grande surpresa, umas poucas partículas apresentam ângulos de espalhamento extremamente elevados, próximos a 180 graus. Nas palavras de Rutherford, foi a coisa mais incrível que aconteceu em toda a minha vida. É como se você desse um tiro de canhão em uma folha de papel e a bala ricocheteasse. Enfim, parafraseou de uma maneira diferente, mas foi o mesmo raciocínio. Aí eu pensei, bom, a literatura especializada em química de graduação, toda ela, deixa bem claro que Rutherford esperava que as partículas alfa atravessassem. Por quê? Por causa da intensidade das partículas alfa. Será que os livros de ensino médio estão explicando isso de uma maneira diferente? Bom, eu tenho poucos livros de ensino médio, tenho uma pequena familiaridade com os livros de ensino médio. No geral, não gosto da maioria, tenho algumas críticas. Talvez até fale sobre isso em outro vídeo, não vou prometer, mas será um assunto para outro vídeo. Mas eu tenho aqui alguns livros de ensino médio. Então, deixa eu começar aqui pelo Ricardo Feltri. Essa versão aqui, essa coleção faz parte do PNLM, né, o Programa Nacional do Livro do Ensino Médio. Então, pegando aqui a parte que ele descreve o modelo de Rutherford, na página 79 dessa versão. Na verdade, começa na 78.
Acompanhando a figura acima, vemos então que um pedaço de metal polônio emite um feixe de partículas alfa que atravessa a lâmina finíssima de ouro. Rutherford observou então que a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro como se essa fosse uma peneira. Apenas algumas partículas desviavam e até mesmo retrocediam. Como explicar esse fato? Rutherford viu-se obrigado a admitir que a lâmina de ouro não era constituída de átomos maciços e justapostos, como pensavam Dalton e Thomson. Ao contrário, ela seria formada por núcleos pequenos, densos e positivos, dispersos em grandes espaços vazios, como esquematizados a seguir. Então, o Feltre ele descreve muito mais o experimento e a conclusão. Eu diria que ele dá a entender que, se os átomos fossem maciços, como o modelo de Dalton e Thomson, talvez as partículas voltassem, mas ele não deixa isso aqui claro. Eu acho que a forma como ele escreveu dá realmente a entender isso, mas não está claro aqui. Bom, vou deixar aqui o Feltre de lado e vamos pegar um outro livro de ensino médio, também do Programa Nacional do Livro Didático, esse aqui da coleção Ser Protagonista, volume 1. Vamos olhar aqui na página 91. Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partículas alfa provenientes do material radioativo uma fina folha de ouro. As partículas que atravessavam a lâmina metálica eram detectadas por um anteparo fluorescente apropriado para essa finalidade. Aí mostra aqui a figura. Já naquela época, sabia-se que a radiação alfa era constituída por partículas de carga elétrica positiva capazes de atravessar lâminas metálicas muito finas. Rutherford observou que 99% das partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvios. Aí ele depois descreve alguns valores aqui, o percentual das partículas que voltavam, mas essencialmente, no início aqui ele já fala, as partículas alfa tinham capacidade de atravessar finas lâminas metálicas, como essa de ouro. Então aqui nós temos o ser protagonista de acordo com os livros de graduação. E por último, finalmente por último, nós temos esse livro aqui da Martha Reis, também do Programa Nacional do Livro Didático, na página 167. Inicialmente o ouro foi escolhido por seu material inerte. Esperava-se que a grande energia cinética das partículas alfas faria atravessar uma finíssima folha metálica de ouro, tal como uma bala de espingarda atravessa uma folha de papel sem ser rebatida por ela. Então ela descreve o espanto aqui de Rutherford. Então eu peguei aqui 2 livros de ensino médio que deixam bem claro que Rutherford esperava que as partículas alfa atravessassem. E o espanto foram as poucas partículas que batiam e voltavam. Então, pessoal, era isso que o Rutherford esperava. Por que ele esperava? Devido à energia, velocidade, enfim, características das partículas alfa. Lembrando que Rutherford era um grande especialista nessa área, ele era um prêmio Nobel nessa área. Então ele conhecia muito bem as características das partículas alfa, muito mais do que a gente. Eu até costumo brincar, se você não concorda com o Rutherford, então faça um Edo Tensei, invoque o Rutherford e discuta com ele, porque era assim que ele pensava. Bom, pessoal, então é isso. Rutherford de fato esperava que a maior parte das partículas atravessassem e um número muito pequeno delas voltasse. Mesmo que seu professor tenha falado o contrário, bom, isso daí não é o que o Rutherford descreveu, isso não é o que está nos livros, na literatura especializada de química, nem nos livros de graduação e nem nos livros de ensino médio, pelo menos nesses livros que eu tenho aqui. E a ideia de gravar um vídeo como esse, bom, no final da história não muda muita coisa, porque nós podemos utilizar os 2 pontos de vista e chegarmos a um modelo do Rutherford. Entretanto, na condição de professor e conhecer isso, saber que tem existido essa divergência, eu me sinto na obrigação de mostrar o esclarecimento desses e também de fazer um apelo para os professores de química e para os futuros professores de química, os licenciandos em química, que eles se atentem a esse detalhe. Na hora de explicar isso para os alunos, eu acho que do ponto de vista histórico, do desenvolvimento do modelo atômico, é importante deixar claro a forma como o Rutherford pensava. Então nós temos bastante informação a respeito, não é algo completamente escondido ou uma coisa de interpretação pessoal. Todos os livros de graduação a respeito chamam a atenção que Rutherford esperava que as partículas atravessassem. Seria algo normal devido à energia das partículas alfa. Bom, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês aprenderam isso? Vocês aprenderam que o Rutherford imaginava que as partículas deveriam atravessar e o espanto foi as partículas voltarem, algumas partículas voltarem, como de fato
vou dizer assim, a história oficial, ou vocês aprenderam o contrário, que Rutherford imaginava que as partículas voltariam e o espanto seria as partículas atravessarem. Enfim, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Só um detalhe. Uma vez eu estava argumentando isso aqui com um aluno que me escreveu, eu usei o mesmo exemplo de você atirar contra uma parede, e ele falou alguma coisa do tipo, mas se eu atirar contra uma parede, ficam os vestígios ali na parede. De fato, vai ficar ali o buraco. Só que assim, isso não dá para ser discutido com a partícula alfa. A folha de ouro era bem fina, só que a partícula alfa tem dimensões nanoscópicas. Não vai ficar ali o furo, não vai dar para a gente observar o furo na folha de ouro. Então, enfim, não tem como a gente analisar por esse ponto de vista. Mas enfim, eu quero saber aqui então a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe as suas redes sociais, se acha que vale a pena compartilhar esse tipo de vídeo. Deixe aqui também nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e desse tipo de vídeo. Bom, e por último, se inscrevam aqui na Universidade da Química, não deixe de ativar as notificações, ajudem a Universidade da Química a crescer.